O efeito estufa nada mais é do que uma condição natural do planeta de reter calor. No caso da Terra, esse é um dos fatores que propicia a existência da vida como conhecemos. A princípio, uma porcentagem da radiação oriunda do Sol à Terra é refletida para o espaço, parte é absorvida pelos oceanos e atmosfera terrestre, e outra fica detida pela camada de gases presente no planeta, o que ocasiona o efeito estufa. Com o desenvolvimento tecnológico, a fim de proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos seres humanos, o homem desencadeou uma série de atividades, as quais têm por consequência a emissão de gases que corroboram para efeito estufa, através da combustão de combustíveis de origem fóssil. Assim, intensificando a retenção de calor na atmosfera do planeta, o que posteriormente é chamado de aquecimento global. Dentre os principais gases do efeito estufa, tem-se o dióxido de carbono, o qual compõe, majoritariamente, os resíduos gasosos da combustão de combustíveis derivados do petróleo. Este óxido apresenta um tempo de permanência de no mínimo 100 anos, o que acarreta em impactos ao longo do século. Em relação ao gás metano, temos que sua porcentagem de emissão é muito menor do que a do gás carbono. No entanto, sua capacidade de retenção calorífica é 28 vezes maior do que a do anterior. Já a emissão do óxido nitroso também é relativamente baixa, mas seu potencial calorífico é de 265 vezes ao do dióxido de carbono. Descobrimos um experimento que mostra como o efeito estufa ocorre. Fique ligado! Neste experimento temos uma representação do impacto que as camadas gasosas exercem em um planeta, sendo que para isso usou-se garrafas PETs cortadas ao meio. A primeira deixamos sem a metade superior, a qual representaria a tampa e a camada de gases do planeta, e ligamos uma lâmpada próxima à garrafa, a qual continha um termômetro dentro. Já para a segunda garrafa, repetimos o mesmo procedimento, modificando apenas que para esta mantivemos a tampa. Portanto, ao final do experimento denotou-se que a temperatura nos interiores das garrafas eram distintas. No caso da garrafa destampada, a temperatura apresentou menor variação, pois não havia nenhuma barreira que impedisse que o calor retido na garrafa saísse. Já para a garrafa tampada, a temperatura final foi visivelmente maior, o que ocorreu devido à presença da tampa, que, assim como os gases de efeito estufa, funciona como um obstáculo à saída do calor. Para este experimento, você vai precisar de 2 termômetros, cartolina preta, lâmpada incandescente, 2 garrafas PET, tesoura e fita adesiva. Dicas: se puder realizar o experimento ao ar livre, pode usar o próprio sol como fonte de energia. Neste caso, pode dispensar a lâmpada. E as garrafas PET podem ser substituídas por jarras de vidro, mas é importante que seja possível tampá-las. Procedimentos: 1. Recorte a parte superior das garrafas. 2. Recorte 2 retângulos da cartolina preta. 3. Com a fita, cole os termômetros na cartolina. 4. Coloque o termômetro preso à cartolina dentro da garrafa. Faça isso com as 2 garrafas. 5. Prenda a tampa de uma das garrafas novamente com a ajuda da fita adesiva. 6. Faça a leitura da temperatura nos 2 termômetros. Anote as temperaturas obtidas. 7. Exponha as 2 garrafas à luz da lâmpada. É importante que as 2 garrafas estejam à mesma distância. 8. Aguarde 20 minutos, meça e registre as temperaturas novamente. 9. Por fim, calcule a variação da temperatura em cada garrafa ao subtrair o valor da temperatura final pelo da temperatura inicial. Também anote os valores obtidos. Uma sugestão de tabela para os registros. No nosso caso, obtemos os seguintes resultados. Para a garrafa tampada, a temperatura inicial foi de 30 graus, a temperatura final foi de 42 graus e a variação de temperatura foi de 12 graus Celsius. Já para a garrafa destampada, a temperatura inicial foi de 30 graus, a temperatura final foi de 38 graus e a variação de temperatura foi de 8 graus Celsius. Agora,
podemos refletir com algumas questões. Qual garrafa apresentou maior aquecimento devido à exposição à fonte de radiação? A garrafa tampada apresentou maior variação na temperatura, com 4 graus Celsius a mais que a garrafa destampada. 2. Explique a razão física de sua resposta anterior. A garrafa destampada apresentou menor variação na temperatura, pois a ausência de tampa permitiu que o calor irradiado pela lâmpada saísse da garrafa e voltasse para o ambiente. Em contrapartida, no caso da garrafa tampada, este calor teve maior dificuldade para sair, por conta da tampa, que funcionou como barreira física. 3. O ambiente interno à garrafa representa a atmosfera terrestre. O que representa a tampa da garrafa? A tampa da garrafa representa os gases de efeito estufa que impedem que parte do calor interno da garrafa seja devolvido ao ambiente externo, fazendo com que sua temperatura aumente com maior intensidade. 4. Pesquise quais são os gases responsáveis pelo efeito estufa. Metano, dióxido de carbono, óxido nitroso e vapor de água. 5. Pesquise quais são os planetas do Sistema Solar que possuem efeito estufa. Faça comentários sobre suas temperaturas e composição química preponderante de suas atmosferas. Os planetas do Sistema Solar que possuem efeito estufa são Vênus e Terra, o que faz com que tais planetas apresentem uma maior temperatura média. No caso de Vênus, a camada de gases, que é formada principalmente por dióxido de carbono, é tão espessa que sua temperatura média é de 475 graus Celsius. No caso da Terra, a temperatura média é de 15 graus Celsius. Acredita-se que Marte também possuía efeito estufa considerável no passado, mas sua atmosfera teve sua composição radicalmente modificada, de modo que não consegue reter calor de modo considerável. 6. A Lua possui efeito estufa? Por quê? A Lua não possui efeito estufa, pois não possui atmosfera. 7. De que maneira pode-se reduzir o efeito estufa? A redução do efeito estufa depende da diminuição na emissão de gases que intensificam o fenômeno. Maneiras para tal incluem a produção de menos lixo, maior uso de transporte público, substituição de combustíveis fósseis por alternativas sustentáveis e redução do desmatamento. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigado!